Oi, meu nome é Gabriela Cavalcante, eu sou nutricionista clínica funcional e eu trabalho aqui na Bioperform também como consultora. Na época do colégio eu sempre tive muita dúvida do que eu realmente queria fazer. Eu saí do colégio, não fui já direto para faculdade e quando eu iniciei cursinho, eu fiz intercâmbio e aí depois eu não sabia ainda direito o que eu queria fazer. Eu já tinha pensado na nutrição, mas na época a nutrição não era uma carreira tão promissora e eu tinha muito medo, assim, realmente do meu futuro, né, sobre essa parte mais financeira. E aí eu comecei no direito, fiz 2 anos de direito e eu, assim, não me via na profissão. Não gostava, e não só eu, mas toda a minha família, assim, na minha família não tem ninguém advogado e ninguém dessa área e todo mundo ficava, nossa, mas tem nada a ver com você. E aí eu lembro que na época também eu comecei a estudar um pouco de nutrição, estudar o que eu achava que era nutrição, e aí eu falei, um dia eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu não me vejo no direito, eu não gosto e eu tô pensando em mudar pra nutrição. E a minha mãe super me apoiou, ela falou, a gente tem que fazer o que a gente gosta mesmo, então sai do que você não gosta e entra no que você realmente gosta. E foi assim, eu lembro que eu saí em maio de 2018 e em agosto de 2018 eu entrei na nutrição. E eu lembro também que uma menina que fazia nutrição, ela me falou, você vai ver que a nutrição, ela vai muito além do que você pensa. E realmente, quando eu entrei e eu vi tudo que a nutrição era, eu falei, nossa, eu cada vez fui me apaixonando mais, né, na época da faculdade, fui gostando mais ainda do curso. Eu gosto muito dos produtos daqui, né, eu acho são uns produtos muito selecionados. Então, são produtos de boa qualidade, realmente, com marcas renomadas, que são conhecidas. E eu gosto, assim, da composição das proteínas daqui. Não é toda proteína que eu gosto, né? Não é todo whey protein que eu gosto. Tem uns que tem uma composição gigante que eu não gosto. Eu sempre oriento muito aos meus pacientes a eles escolherem os produtos, sempre ler o rótulo, sempre ler ali os ingredientes e escolher o que menos tem, né, ali na composição, que menos tem ingrediente, que são os produtos mais naturais, assim. Então aqui eu vejo que é mais essa pegada mais clean e é uma coisa que eu gosto, sabe? Que eu realmente me identifico e que eu indico para os meus pacientes. Então são produtos de boa qualidade, com marcas renomadas que eu gosto, que eu confio. Então casou muito certo. Primeiro que aqui, além de eu como nutricionista, tem uma biomédica também e tem um farmacêutico. Então, já são pessoas que são dessa área da saúde, né? Então, que assim, já estão mais inseridas nesse mercado. A gente sempre tenta realmente ajudar a solucionar ali o problema do cliente. Então, se ele tem algum problema de sono, se ele tem algum problema de estresse, né, falta de energia, a gente sempre conversa e tenta entender ali do que ele precisa e também sempre explicando, né, o que é cada produto. Não é aquela questão da pessoa só chegar, claro que muitos chegam aqui já com prescrição, né, às vezes do próprio nutricionista, e aí ele vai e pega, mas tem muita gente que chega aqui e quer entender o que é, né, cada coisa. E nós, todos que trabalhamos aqui, a gente sempre procura estudar e entender o que é cada coisa pra gente, o que é cada produto, né, pra gente explicar mesmo pro cliente, pra gente ali sanar as dúvidas dele, né, e ele levar a melhor opção que se encaixa na rotina dele. Me chamo Mohana Epaminondas, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, fiz o mestrado lá também, com foco na nutrição esportiva. Tenho 4 pós-graduações, né, com ênfase em emagrecimento, hipertrofia, performance esportiva, eu foco mesmo na nutrição esportiva, né. Estava trabalhando como professora, docente, tanto na UFMT quanto na FACIP, que é uma faculdade particular aqui em Cuiabá, mas agora meu foco realmente é consultório, estou só no consultório e faço atendimento a mulheres, a jovens, a atletas, dos 16 até os 60 anos. Foi através de uma vendedora, que é a Thalita, biomédica, e eu sempre tive contato com ela, conversava com ela, falava, cara, eu quero ir nessa loja, eu quero conhecer, porque eu vejo no Instagram, eu tenho interesse em conhecer. E ela, vem conhecer aqui a Bioperformance. Eu vim no final de semana e eu vi que como era o atendimento, os produtos. Ela falava, Mohana, não é qualquer produto que a gente vende, é muito selecionado,
produtos de boa qualidade, não compram qualquer produto, eles estudam bem o rótulo antes de pedirem esse produto. E eu vejo que são produtos que realmente fazem o diferente na vida dos meus pacientes, né? Então foi através da Thalita que eu fui buscando mais a Bioperformance e gostei do foco que eles trabalham, né? Que é realmente saúde, qualidade de vida e performance esportiva. A alimentação, ela supre todas as nossas necessidades, certo? De um ser humano normal. Porém, a gente tem os seres humanos atletas. E eles, sim, precisam de algo a mais. Então, o próprio nome já diz, suplemento. Ele supre algo. Então, o básico, a nutrição, a alimentação a gente consegue fazer, só que o suplemento ele vem para suprir uma necessidade, seja de energia, seja uma suplementação de proteína, seja para um intratreino, seja um pré-treino, seja uma cafeína. Então, ele vem para suprir alguma necessidade desse atleta. E aí, visando na performance, a gente foca naquilo que ele precisa realmente. Então, por exemplo, um nadador, que ele vai passar 6 horas na piscina, né? Ele não pode nadar, digamos, de barriga cheia, certo? Então, a gente coloca um pó, que é uma refeição mais líquida, e a gente consegue suplementar com uma proteína hidrolisada, uma proteína isolada, um whey protein propriamente dito. Um fisiculturista, ele precisa comer muito, então ele não vai conseguir comer uma quantidade de comida sólida, arroz, batata, feijão, carne, por muito tempo, né? Por 7, 8 refeições. Então a gente tem que colocar refeições mais líquidas, que seria o caso de whey, barrinha de proteína. Então isso a gente vai associando ao foco desse meu atleta. Tem a questão, por exemplo, dos jogadores de futebol, né? Os 40 minutos ali no treino, 40 minutos do intervalo. Eles não conseguem, vamos supor, comer uma banana com mel, né, para dar energia, mas eles conseguem tomar um isotônico, um Gatorade, uma palatinose, né? Então tudo isso a gente consegue associar e ajustar, com foco no desempenho do atleta. Porque atleta é diferente de ser humano que vai pra academia e pega seu peso, faz um cardiozinho e vai embora. O atleta, ele visa pódio, ele trabalha para aquilo, ele ganha dinheiro com aquilo. Então a gente precisa estar junto com ele ali, associar ele ao melhor desempenho dele. Porque se ele perde uma prova, o trabalho dele não está sendo bem feito. Em relação aos bons, a gente tem vários suplementos hoje no mercado, né? E o foco, como eu já tinha falado, a Bioperformance, ela traz os suplementos de boa qualidade, leitura de rótulos que eu sempre passo para os pacientes. E como o foco da Bio são os suplementos premiums do mercado, isso garante a melhor absorção da proteína para o meu paciente, isso garante o melhor desenvolvimento para ele ali na atividade. E é por isso que eu indico a Bioperform, porque visa a qualidade daquele produto. Então eu sei que o meu paciente ele vai chegar aqui na loja e ele vai ter os produtos de qualidade para ele comprar. Ele não vai se perder no meio do mercado de suplementos, porque aqui já tem o produto direcionado para ele, né? Com as marcas que eu realmente indico e falo, vale a pena, compra porque não tem erro. E fora isso, ainda tem o risco de contaminação, de falsificação, coisa que a Bioperform tem a qualidade e garante isso pro meu paciente. O que eu acho diferente aqui também é que, assim, eu também como nutricionista clínica, se eu prescrevo algum suplemento para o paciente, eu quero que ele tome aquele suplemento, né? E eu vejo em muitas lojas nutricionista que prescreve e ele vai lá, você pode até mostrar um que seja ali parecido, né? Mas tem muita gente que quer enfiar aquele produto e muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, aqui a gente respeita muito o que o profissional passa. Então a gente fala, olha, a gente tem isso, né? A gente não tem tal produto, mas a gente tem esses dois que também são tão bons quanto. Se você quiser, manda ali foto, né, para sua nutricionista, pro médico, enfim. E o diferencial também da Bio, né, Gabi, é a questão de ter um respaldo com os profissionais. Sim. Tem a nutricionista, tem a biomédica, tem o farmacêutico. Então eu sei que o meu paciente, ele vai ser acolhido, ele vai ser recebido por um profissional. Exato. Então se eu tiver alguma dúvida de suplemento ou alguma outra coisa, eu falo, Gabi, meu paciente, o fulano vai aí, vai comprar o whey, indica esse pra ele. E ela já vai e indica o que eu realmente, porque de nutricionista pra nutricionista a gente já sabe o que é melhor pro nosso paciente. A alimentação, ela é a base de tudo, realmente. A gente precisa focar ali na alimentação. Mas algumas coisas não são supridas apenas com a alimentação. Por exemplo, ômega 3, né? O ômega 3, as fontes de ômega 3 são fontes que a gente não consome com tanta, aqui no Brasil, assim, com tanta
com tanta frequência. Por exemplo, o salmão, o linhaça não é algo que está assim na nossa rotina, né? Que são fontes de ômega 3. Então, o ômega 3 é algo que eu sempre passo para os pacientes. Sempre assim, 90% das vezes eu indico o ômega 3 para os pacientes. Outro produto que eu gosto bastante também é o whey protein. Eu tenho paciente que às vezes ele não consegue comer tanta proteína no dia. Por mais que ele não precise assim de uma grande quantidade de proteína, mas tem paciente que tem muito essa dificuldade. E tem muita dificuldade também com a rotina, né? Eu atendo paciente que tem uma rotina muito corrida e eu falo, o whey protein ele vai ajudar muito nessa praticidade. Então é um suplemento que eu indico bastante, principalmente para quem está em fase de emagrecimento. Eu sempre falo, não, a gente precisa ali fracionar bem as refeições e sempre inserir uma fonte de proteína nas suas refeições, né, pra te dar essa saciedade. Porque às vezes eu tenho paciente que eu faço ali a anamnese e eu vejo que eu faço o recordatório de alimentar dele, eu vejo que assim, quase não tem proteína, ele quase consome mais carboidrato e é por isso que tem tanta fome. Então eu ia falar, mas eu não consigo, né, então eu procuro colocar o whey protein, por exemplo, que é uma proteína ali fácil, né, que você consegue carregar pra qualquer lugar. E também porque eu sou uma formiguinha, eu adoro doce. E eu uso whey até pra me ajudar, assim, em lanche da tarde. Então eu gosto de fazer receitinha, eu gosto de fazer, às vezes, mingau ou algum bolinho e colocar a calda de whey. Ou fazer uma batida também, que é uma coisa mais prática, mais rápida. Então eu indico bastante para os pacientes, que eu tenho bastante paciente mulher, é a maioria, e elas sempre falam, eu gosto muito do doce, meu problema é o doce. Então eu sempre indico também ter o whey, né? Então eu gosto de indicar pela praticidade e por ajudar, assim, na vontade de doce mesmo. Em relação a foco, a gente tem o Brain Up, que é um até da TrueSource, e o Brain Up é um nootrópico, né, que são substâncias que é uma substância que ajuda ali a performance cognitiva. Então ele é muito bom, a gente estava até conversando lá dentro sobre ele, porque tem o líquido, tem tanto o líquido quanto a cápsula. E eu não experimentei a cápsula, mas eu já experimentei o líquido e ele é realmente muito bom. Ele tem cafeína e ele ajuda você a se manter mais focado. Eu tenho essa dificuldade um pouco de me manter focada e o dia que eu tomei ele me ajudou, sabe? Você fica mais alerta. E ainda mais com cansaço assim, do dia a dia, então às vezes eu atendo, por exemplo, sábado de manhã e sábado à tarde eu trabalho aqui. Aí à tarde eu pego e tomo um Brain Up, assim, pra dar uma ajudada, uma despertada, né? Porque ele realmente ajuda nessa performance cognitiva, nessa atenção, então ele é muito bom. E pra estresse, tem o Repteanine, que é da Essential, e ele tem a L-teanina, que também é uma substância ali, que é uma substância que ajuda nessa questão do humor, né? Ele promove ali a liberação de dopamina, de serotonina, que são os neurotransmissores da felicidade e do bem-estar. Então é um suplemento também muito bom, assim, principalmente para mulheres na TPM, é um suplemento que ajuda, né, que pode colaborar ali na TPM da mulher também, né, no estresse. Inclusive, quem quiser experimentar, né, ter o contato com esses produtos, pode estar vindo aqui na loja que a gente explica, né, seja qualquer horário, tanto da manhã, da tarde ou da noite, a gente sempre explica o que é cada produto. E quem sabe até a gente faz uma degustação, né, para ver o que você sente, se você gosta. E também temos outros produtos que ajudam, né? Esses dois foram os que eu disse aqui, mas a gente tem vários outros produtos que também ajudam nessa questão da cognição, né, da performance cognitiva, do estresse. Então é só vir aqui na loja que a gente apresenta tudo com o maior prazer para vocês. A creatina, ela é o suplemento mais estudado na literatura hoje que nós temos e é um dos melhores suplementos, se não o melhor suplemento para tônus muscular, para performance esportiva, para sprints de corrida, sabe? Aqueles 9 segundos que fazem a diferença ali para você ganhar uma prova. Então a creatina ela vai ajudar nisso. A questão da força também, para os atletas de fisiculturismo ou para mesmo as pessoas que praticam a musculação, que gostam do crossfit, que praticam o crossfit, que fazem os exercícios de força, precisam aumentar mais a carga, aumentar mais o peso. Para isso tudo é importante o uso da creatina, né? E aí com a quantidade adequada, a dose ajustada para aquela pessoa. Então tudo isso faz a diferença. E não somente isso também, a marca e a qualidade da creatina, que influencia muito. Hoje a gente já viu nos estudos, mostram que tem muitas creatinas adulteradas, né, no mercado. E infelizmente isso
isso é uma coisa da indústria. Coisa que a Bioperform já coloca certinho. Olha, essas creatinas aqui não tem problemas, são realmente respaldadas pela literatura, passaram, né, por uma análise. E aqui na Bioperform a gente só encontra marcas renomadas, como Dux, Ocean Drop, Eat Clean, True Source, que são marcas que realmente importam com o cliente ali e trazem um produto de qualidade. Inclusive também tem estudos, né, que mostram que a creatina também ela ajuda nessa parte da performance cognitiva, né? E também é muito bom para os idosos, já que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo mesmo massa muscular, né? Isso é inevitável, infelizmente, a gente ir perdendo um pouco de massa muscular. E então para os idosos isso é ótimo, né? Porque muita gente pensa que a massa muscular ali, ela é só para ficar grandão, né? Para atleta, e não. A gente precisa de massa muscular pra gente fazer as tarefas diárias mesmo. Então, assim, desde você pegar alguma coisa no chão, conseguir levantar. Então, a creatina realmente ela é um ótimo suplemento que vai ajudar, assim, nos idosos, atletas, quem é esportista amador também, né? E é o que evita a sarcopenia também, né? Isso, e músculo a gente também não pode só pensar que é pra estética e definição, exatamente. Né? É pra sustentação do corpo. Então, muita gente esquece disso, né, Gabi? Isso é muito importante você ter citado, porque o nosso esqueleto, para ele ser sustentado, os nossos ossos, para ele ser sustentado, precisa da massa muscular, precisa do músculo, né? E a creatina, ela ajuda. E em relação aos pré-treinos, eu sempre enfatizo o uso para meus pacientes, mas de acordo com cada rotina, com cada demanda, com cada tipo de treino também. A modalidade esportiva interfere muito. Por quê? O que eu enfatizo para o meu paciente? O uso correto daquele suplemento. Então, por exemplo, se ele treina às 5 da manhã, ele vai fazer um treino de corrida. Às 5 da manhã, muito difícil ele se alimentar às 4, às 4h30. Então, um pó com água misturado, ele tomando no carro, perfeito, né? E isso vai auxiliar ali na energia. Então, o pré-treino, ele nada mais é que um auxiliador de energia. Ele vai ter a composição, vai ter cafeína, vai ter beta-alanina. Alguns não têm cafeína porque são pra noite, mas a composição básica de um pré-treino é cafeína e beta-alanina, né, que vai dar energia e vai dar disposição ali pro treino. Então, por exemplo, uma pessoa que quer treinar no horário do almoço, tomar um pré-treino às 11 vai ser suficiente ali pra ele, pra treinar com maior qualidade, com maior energia, diferente de quem treina à noite. Quem treina à noite, eu já recomendo os pré-treinos sem cafeína, né, que já vai ser visando o sono, porque se a gente colocar um pré-treino em pó à noite, às 8 da noite, pra pessoa fazer um crossfit às 9, ela não consegue dormir, ela vai ficar a noite toda acordada. E como o sono é importante, né? Exatamente. Nossa, é muito. Pra ganho de massa muscular, pra performance, tudo isso é muito, Exatamente. muito importante. Então a gente não pode perder o foco do sono, por isso o pré-treino é indicado até o horário do almoço. E a gente também tem os pré-treinos que são indicados pra noite, que eles não têm a cafeína ali. E tem outro também que tá vindo muito forte, que vende aqui na Bioperform, que eu uso, eu gosto, eu recomendo. Eu falo para meus pacientes que eu gosto do sabor, que é o Super Coffee. E ele tem aqui na Bioperform. A Bioperform tem todos os sabores, tem de pistache, chocolate branco, vanila, língua de gato. E assim, é um pré-treino que ele vai te ajudar, ele vai te dar uma energia a mais. E você pode misturar com leite, você pode tomar com água. Forte. Exato, e não é algo tão forte também. Como alguns outros pré-treinos que a gente tem. Isso, e tem triglicerídeos de cadeia média também que vão auxiliar no desempenho. Então, as composições dos pré-treinos aqui também da Bioperform pode comprar sem erro, porque aqui a gente tem a Gabi para te ajudar como nutricionista e os produtos são realmente de qualidade. Os 3 principais: whey protein, creatina e pré-treino. Com esses 3, perfeito. O whey, ele vai te ajudar na saciedade, no consumo de proteína adequado da dieta, no que a Gabi também falou sobre o doce, né? As mulheres têm muita vontade de consumir algo doce. O whey, ele nos ajuda na hora da gente preparar um plano alimentar. A creatina, para o tônus muscular, desempenho esportivo, alta performance. E o pré-treino para dar aquele gás, aquele up no início do dia, lá para você fazer seu treino às 5 da manhã. Porque tem gente que faz treino às 4h30, que abre a academia, né? Eu faço 5h30, não é fácil. Exatamente. Então, o combo primordial: whey protein, creatina e pré-treino. E a palatinose, Mohana? Ó, Gabi, eu sempre indico para endurance.
Pra galera que não conhece o que é Endurance, é aqueles treinos um pouco mais longos. Então, por exemplo, um ciclista que vai pedalar daqui, por exemplo, até Campo Verde, que dá os quê? Uns 80 quilômetros, 100 quilômetros mais ou menos. Então, ele precisa de uma palatinose. O que seria palatinose? É diferente de pré-treino, né? É diferente de isotônico. A palatinose, ela vai liberando o carboidrato, que é nada mais é que a energia, para ela conseguir fazer o percurso contendo o carboidrato ali associado. Por exemplo, o maratonista, que vai percorrer 42 quilômetros. A palatinose seria interessante ali como intratreino, com horários estipulados, porque aí o carboidrato ele vai sendo liberado aos poucos e não de uma vez só. Se você for comprar um whey protein, né? Eu sempre, em qualquer produto processado, eu sempre indico o paciente ler a lista de ingredientes, sempre, né? Então, e assim, eu ensino a ler o rótulo. Então, é em ordem decrescente. Então, é do que mais tem pro que menos tem. Então, por exemplo, tem ali o whey protein. O primeiro ingrediente é a proteína do soro do leite. Então, é o que mais tem naquele produto, né? E é o que mais tem que ter, porque é um whey protein. Então, eu sempre vou falando pra pessoa, né, pro paciente, pra ele sempre ler o rótulo. Outra coisa, ver o tamanho do rótulo, né? Ver o que tem ali. Porque às vezes tem uns produtos totalmente desconhecidos, com umas palavras desconhecidas. Falo, não, evita de comprar esses produtos, né? Porque é um produto ultraprocessado, né? Outra coisa que eu sempre oriento também é olhar no whey protein. Corante, né? Eu falo, evita, né? Algum que tem muito corante. Essas substâncias assim que não fazem bem, você está consumindo ali diariamente, né? O whey protein é justamente para a saúde. Aí você consome lá aquele alimento que tem, aquele whey protein que tem vários ingredientes, que tem corante, e aí não é muito legal. Outra coisa também, eu gosto bastante de indicar os wheys que tem adoçante natural, que é a stevia, né? Por exemplo, o da Essential mesmo é o que eu adoro. Ele é bem assim clean e ele é adoçado com stevia. Então eu gosto bastante de whey assim, né? Mais clean, que não tem corante, um monte de conservante. Que é adoçado com adoçante natural, então eu gosto sempre de olhar ali os ingredientes. E aí eu também olho a tabela, claro, a tabela nutricional, e assim, ver a quantidade que tem de carboidrato, né? Estourando ali no máximo, até um whey concentrado, no máximo, assim, 6 gramas de carboidrato, e a proteína tem uns 20 gramas de proteína, né, pelo menos, é o ideal para escolher um whey protein. Um ômega 3, por exemplo, é bom você escolher por esses que tem o selo IFOS, né? Que são os que realmente têm ali qualidade, que tem pureza. E a creatina também, né? Que no mercado ela é muito fácil de ser adulterada e tem muita adulteração de creatina. E na creatina é importante que ela seja apenas creatina ali, para ler nos ingredientes, né? Porque tem muita creatina que tem também açúcar, né? Tem outros compostos. E a creatina tem que ser só creatina, não tem que ter sabor nem nada, é só a creatina. Aqui nós temos também a creatina com selo Creapure, que é um selo de pureza, né? Que é todo um cuidado a mais que ela passa, sem contaminação cruzada. Mas até as que não tem selo, a gente garante que ela realmente é de qualidade, né? Por toda a curadoria aqui da loja, a gente realmente cuidar das marcas, do que realmente tem qualidade. Então, as creatinas que estão aqui são todas realmente muito boas, são puras e de qualidade. Hoje em dia no mercado nós temos mais de 6 a 7 tipos de proteínas, que são as proteínas do soro do leite, os chamados whey protein, as proteínas da carne, isoladas da carne, tem as proteínas veganas, vegetarianas, que são de soja, ervilha, do arroz, tem os blends e aí outros tipos de proteínas, proteína da soja, proteína do colágeno também. Proteína do colágeno, exato. E a gente precisa entender qual é o direcionamento para cada pessoa, para cada whey que aquela pessoa vai utilizar. Por exemplo, vamos lá. Whey protein, proteína do soro do leite. Nós temos concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado, ele passa por 80% de proteína, mas os outros 20% ele tem carboidrato e tem gordura, né? A absorção não é tão rápida quanto o isolado e quanto o hidrolisado. O isolado, o próprio nome já diz, é uma proteína isolada. O que é um ser isolado? Ele está
colocado ali num cantinho. Então, a proteína do isolado vai de 95% a 98% de concentração de proteína. Os outros é o carboidrato e a gordura. E o hidrolisado, a proteína já está quebrada. Então, é uma proteína que tem a mais rápida absorção de todas. Porque é uma hidrólise, né? É uma quebra. Toda quebra, ela já tá mais fácil para nós, né? Então, mais fácil pra gente absorver. Então, o hidrolisado, a absorção mais rápida de proteína, tem cerca de 99% de proteína na sua composição. E aí, os blends de whey protein, que são os três juntos. O concentrado, o isolado e o hidrolisado. Que também são até ok também pro consumo, mas aí a gente tem que visar cada paciente na sua individualidade, né? Por exemplo, intolerantes à lactose, né, Gabi? Eu não indico nada relacionado ao leite. Então eu já vou indicar logo uma proteína isolada da carne, que são os beef proteins. Tem a True Beef, que vende aqui na Bioperform, e tem o beef protein da Essential, que também tem aqui. Então são duas proteínas de excelente qualidade para, por exemplo, pessoas que têm seletividade com leite, intolerantes à lactose, ou que não consomem nada de derivado do leite, ela utilizaria um isolado da carne, que é excelente. E tem alguns, Gabi, que eu vejo que tem também a creatina junto, né, nas composições, porque isso auxilia também ainda mais o consumo daquele suplemento. E aí os veganos, que são de soja, de ervilha, de arroz, eu já vi também, tem mais... Aqui é de ervilha. Ervilha. Então a gente tem também essas opções para os pacientes veganos e vegetarianos, né, que não consomem nenhum tipo de carne, nem de derivados do leite. Então a proteína em si, ela não só se categoriza como whey protein, né? Porque muita gente acha, vou tomar whey, mas calma, você tem que entender os níveis, os qual você precisa, né, necessariamente ali. E se você tiver alguma intolerância, alguma coisa, a gente indica outros também, né? Que é o beef protein. E uma observação aqui também é que as pessoas acham que porque o concentrado ele tem um maior teor de carboidrato, elas vão engordar tomando porque tem maior quantidade de carboidrato. E não é assim, né? Ali você encaixando na sua alimentação e você não tendo nenhuma restrição, nada, o concentrado vai super suprir suas necessidades, né? Desde que ali se encaixe no seu plano, né? Calculado ali tudo certinho, não tem por que você comprar ali um isolado, hidrolisado, né? Muitas vezes vem gente que fala assim, mas o concentrado não é bom, né? O concentrado eu vou engordar com o concentrado. E não é assim, gente. O concentrado, ele não engorda. A gente coloca ali no plano, faz tudo certinho e não tem problema você tomar o concentrado. É o whey também, né? Isso, como o Amor falou, vai depender da sua individualidade mesmo. E puxando esse gancho, Gabi, a pessoa que nunca experimentou whey, é muito difícil a gente indicar um isolado hidrolisado. A gente indica um concentrado, que primeiro é o melhor custo-benefício e é a melhor palatabilidade. Sim. Né? O concentrado, o whey protein concentrado, ele vai ter um gosto mais gostoso, digamos assim, né? O hidrolisado, ele já é muito ralo, por conta da proteína estar mais quebrada. Então, ela já é focado, por exemplo, para pacientes bariátricos. O whey protein hidrolisado foca nos pacientes bariátricos, né? Pessoas que estão aí em processo de cirurgia bariátrica, o mais indicado é ele, por conta da absorção mais rápida mesmo. E para atletas realmente que estão lá 6, 7 horas de treino, né? O que precisam realmente suprir a necessidade, vai de hidrolisado, vai de isolado, que não tem erro, né? Mas para fazer receitinhas, para colocar como vitamina, o concentrado é sucesso. Que as pessoas ainda veem muito o carboidrato como vilão, né? Então, tem medo de essa questão de tomar o whey concentrado porque tem maior teor de carboidrato, mas não é assim. Exato. Olha, o que eu gosto bastante, que eu sempre assim indico, é o whey protein, né? Por ajudar nessa questão da saciedade, por ser fonte de proteína, então a digestão é mais lenta, então ajuda na saciedade. E o chá verde, e o matcha também, que é o chá verde, né? Que é um diurético e também um estimulante. O chá verde, ele tem muitos benefícios também para a saúde, né? Então ele também ajuda nessa questão do emagrecimento. Aí a gente também tem os termogênicos, que tem inclusive cafeína, que também serve de pré-treino. Então ele vai ajudar ali na queima, né? Vai acelerar um pouco mais a queima. E também tem a espirulina, que é uma alga, né? E ela ajuda na saciedade também. E uma das estratégias também que eu utilizo muito em consultório é para questão de ganho de massa, para as pessoas que querem subir peso, subir massa muscular. E eu também indico no consultório as barrinhas de proteína, pra galera que precisa de algo prático, rápido e que estão com foco em ganho de massa, em aumentar peso. Então, as barrinhas de proteína hoje aqui na Bioperform nós temos a Bold e a Pink Bar, né, que auxiliam
na saciedade, praticidade. É só colocar na bolsa, abrir, comer e já garantiu ali um lanche da tarde, uma ceia ou um lanche da manhã, tá na faculdade, não quer comer, abrir vasilha com alguma coisa, né? Então a barrinha, ela supre essas necessidades. Tem barrinha de 15 gramas de proteína, de 20 gramas de proteína, e é sempre indicado para o ganho de massa muscular, para o ganho de peso realmente. Né? E puxando um gancho, que eu acredito que a gente ainda não falou, mas eu estava aqui pensando na hora que a Gabi estava falando sobre o whey, na questão da praticidade. Por quê? Imagina se a gente pensa num médico que está lá no hospital ou no centro cirúrgico. Ele não vai abrir um frango com batata doce para comer, né? Por isso que o suplemento é bom, Sim. sabe? Porque ele é um pó que tá ali guardadinho, que ele só coloca uma água e sacode e toma, ou ele é uma barrinha que abre e tá comendo, né? Então a facilidade, a praticidade do suplemento, ele vem nisso. Por exemplo, um paciente que é Uber, né? Que fica rodando aí no calorzão de Cuiabá, é Uber. Então, qualquer lugar que ele coloca água com o pó de suplemento, com o whey, por exemplo, ele tá saciado ali à tarde. Se ele abrir uma barrinha de proteína, ele continua trabalhando normalmente. Ele não precisa parar e abrir e comer 4 ovos cozidos, abrir um pão com frango, né? Então, tudo isso é muito interessante. Por exemplo, pacientes que são advogados ou que são juízes, que estão numa audiência, que vão passar ali 10, 11 horas de audiência. O interessante é isso, né? Ter um suplemento ali para auxiliar na saciedade e aquela praticidade ali de momento. O SOS, assim, é a barrinha, porque às vezes tá corrido, justamente isso que você falou, então tá corrido ali, não dá tempo, então é melhor comer ali uma barrinha de proteína do que comer uma coxinha frita, né? Exatamente. Então eu sempre coloco também como opção, assim, de SOS mesmo pros pacientes. Outra coisa que eu vejo também muito importante e que muitas vezes as pessoas, elas não veem como importância, né? Muita gente começa a treinar e aí acha que é só isso, treina, né? Muitas vezes não cuida da alimentação, mas aí até quando as pessoas cuidam, uma coisa que é muito importante, gente, é o sono. Até para as pessoas, por exemplo, eu vejo muitas pacientes que têm essa vontade descontrolada de comer doce. E eu pergunto, tá, e como que tá o seu sono, né? E muitas vezes a pessoa fala, eu tô tendo insônia, eu tô dormindo pouco, eu vou dormir tarde porque eu fico mexendo no celular. No outro dia, você pode perceber, sempre você vai ficar com uma vontade de comer um doce, de comer um alimento ali hiperpalatável, que seja cheio de gordura, né? Exato. Porque o nosso corpo entende a falta de sono como um estresse. Então, ele vai procurar ali a dopamina em outras coisas e vai ser na comida, né? Então, sempre que tem esse sono, assim, ruim, tem essa questão de ir procurar ir atrás, né, de alimentos, assim, mais hiperpalatáveis. E aqui a gente tem uns produtos que eles ajudam no sono. A gente tem o Koala, que é da Caffeine Army, e o Koala, ele tem 3 sabores, que é o baunilha, chocolate e morango. Eu adoro de morango, realmente parece muito Nesquik. Então, além de ali ajudar no sono, é uma coisa gostosa, sabe? Uma lembrança ali de infância. Eu gosto bastante. A gente também tem o magnésio inositol, que ele é ótimo. Inclusive, até a gente tem relatos de paciente que veio aqui, né? De paciente, de cliente, e que falou que gostou muito desse magnésio inositol, que é o magnésio da True Source. E além disso, o magnésio ele também ajuda no intestino, né? Então, quem tem intestino preso ali também, o magnésio é bem legal também de suplementar. A gente também tem o True Calm e Relax, que também tem compostos que ajudam no sono. E a gente também tem melatonina, da Essential, né? Nós temos as 2 melatoninas, tanto a sublingual quanto a outra, que é que é comprimido mesmo, normal, que ajudam nessa questão do sono, que é tão importante. Então, assim, a gente tem uns 5, 6 suplementos aqui que ajudam nesse relaxamento, que ajudam na qualidade do sono, porque realmente eu vejo aqui, quem entra aqui até, né, eu lembro quando eu não trabalhava aqui, eu entrava e sentia o cheirinho daqui, fala, gente, aqui tem um cheiro realmente de bem-estar, sabe? Até as cores, tudo aqui é diferente, assim, de uma suplementaria mesmo. Então a gente busca aqui muito essa questão do bem-estar. Porque eu vejo que, perdão, Gabi, mas eu vejo que a Bioperform, ela não é só uma suplementaria, né? Ela traz a saúde, ela traz a qualidade de vida,
é um completo, né? Porque vocês não vendem só suplemento, vocês vendem saúde também, né? E isso que é muito importante, porque não é qualquer marca que vocês vendem, não é qualquer produto, né? Tem que passar por um crivo. Eu acho que isso é muito importante aqui dentro, né? Como você propriamente citou. As luzes, o espaço, totalmente acolhedor, totalmente diferente de várias prateleiras e escolhe qualquer suplemento que você quer, compra, passa no caixa e tchau. Não, aqui vocês têm esse diferencial porque vocês explicam também para o paciente o porquê que ele está levando isso, o porquê que aquela marca vai ser melhor para ele, mais benéfica ali naquele momento, né? Exato. E a Bioperform, para quem busca realmente saúde, né? Busca entender ali um pouco dos suplementos através da nossa consultoria. Para quem busca saúde, emagrecimento, performance, a gente tem realmente suplementos de muita qualidade e que vão ajudar muito ali no seu dia a dia, no seu sono, no esporte que você está fazendo, na sua atividade física, no seu emagrecimento, na performance cognitiva também. Então a gente tem uma gama bem legal de suplementos aqui que vão ajudar, que vão colaborar muito no seu estilo de vida mais saudável. E além de todos os produtos de qualidade que a gente também tem o nosso atendimento, que a gente sempre busca fazer um atendimento personalizado, né? É uma coisa que o Ricardo preza muito aqui, é assim, você não vai chegar e enfiar produto só porque quer vender. Não. A gente mostra ali os produtos que realmente fazem sentido e que realmente vai trazer um benefício conforme o que ele tá falando ali pra gente, né? Conforme o que o cliente tá falando. Então a gente não é aquela loja de suplemento que vai tentar te colocar tudo pra você só gastar aqui. A gente vai te explicar, vai falar os benefícios e aí você, né, vê, não, eu realmente quero isso, né? O que realmente faz sentido pra você. E não comprar ali o suplemento pra tomar à torta e à direita, como se não precisasse de prescrição, nem nada, né? Suplemento é uma coisa, gente, não é porque vocês estão escutando aqui, ou porque vocês escutaram algum outro nutricionista falando no YouTube, ou porque o seu colega ali de musculação falou pra você tomar, que você tem que sair tomando. É realmente uma coisa individual, né? Porque o que faz, às vezes, o que é bom pra mim não vai ser bom pra Mohana, e o que é bom pra ela não vai ser bom pra mim também, né? Então, às vezes, nem faz sentido na sua rotina, nem não vai te ajudar em nada, né? E aí você vai acabar só realmente gastando dinheiro à toa, né? Então venha conhecer a Bioperform. Estamos localizados aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º andar, e também no Shopping Três Américas, dentro da Academia Bodytech. Aqui no Goiabeiras nós estamos em frente à Bodytech, não tem erro. É só você vir, escolher o seu suplemento, conversar com a Gabi, conversar com a galera. Gente, vocês vão ser muito bem acolhidos. E eu espero que você aprenda muito com esse conteúdo. Nós estaremos trazendo conteúdo de extrema qualidade para você. Não é qualquer loja de suplemento, é a Bioperform. E você vai ter esse suporte, tanto aqui nas nossas redes sociais, quanto com os nutricionistas da loja, quanto com esse conteúdo no Instagram, no YouTube. Então aproveita, é um conteúdo de extrema excelência e qualidade para você. Né? Às vezes você ouve muito, como a Gabi falou, né? Do seu amigo, do seu colega de treino, do seu, enfim, de outros profissionais, mas a gente está realmente aqui trazendo a ciência, a verdade e o respaldo da literatura para você, dos nutricionistas, que estamos auxiliando vocês aqui na Bioperform. Então não tem erro, tá? Aproveita, venha conhecer a gente, tome um café, bate um papo conosco, siga a gente nas redes sociais e conheça a gente tanto aqui no Goiabeiras quanto lá no Três Américas. E eu também quero te convidar a me seguir nas redes sociais, @MohanaEpanutri. Eu trago conteúdos diários para você que quer emagrecimento, hipertrofia, ganho de massa, performance esportiva, para você que é atleta e quer subir em pódio. Esse eu recomendo, viu? Você precisa me seguir. Me segue lá, agenda sua consulta comigo. Nós temos pacote mensal, trimestral, semestral e anual. Um deles cabe no seu bolso e um deles é para você. Então 2025 já começou, você precisa mudar. Eu sei que você anotou ali no seu caderninho de promessa que esse ano vai e esse ano chegou. Então não adie mais, a sua saúde te espera. Para longevidade, para saúde, para qualidade de vida, você merece cuidar de você mesmo, amor próprio, autocuidado. Então tudo isso eu falo no meu acompanhamento nutricional. Então me segue lá, @MohanaEpanutri, garanta seu horário, garanta sua consulta nutricional e 2025 é o ano para você. E a Nutri ainda é corredora, né? Exatamente, galera, eu ainda sou corredora, hein? Admiro, porque
Mas é isso. Eu tento gostar, mas é difícil. E eu estou aqui na Bio, né? Sou consultora, então se você precisar de alguma coisa, pode vir, que vai ser um maior prazer te apresentar todos os produtos. Mas eu também estou em consultório, atendo, sou nutricionista clínica e meu foco é no emagrecimento, na saúde da mulher e no comportamento alimentar, que eu amo tratar isso nos pacientes, no consultório. Então, se você está precisando emagrecer, se você está precisando de melhorar a sua consciência alimentar mesmo, vai lá no meu perfil, me segue, agende uma consulta que eu vou te ajudar. Eu tenho o pacote mensal, eu tenho o trimestral e o semestral e eu tenho certeza que vai ser um ótimo investimento para você, para sua saúde, autoestima e bem-estar. Então segue lá, o meu Insta é @GabiCavalcanteNutri, Cavalcante com I no final.